Olá, você acredita que o melhor da vida está no campo da privacidade? Bom, vou tentar ser mais específico nesta pergunta. Você acredita que vivemos melhor quando nos damos o direito de silenciar, de não compartilhar a nossa vida, de não compartilhar nossos temores, nossos segredos, de não compartilhar as nossas lutas, nossos pecados? Estamos marcados por uma cultura de muita privacidade. Cada um acredita mesmo, piamente, que apenas ele e somente ele pode acessar as informações que lhe pertencem, ninguém mais. De forma em que há um número enorme de casais, por exemplo, em que um dos cônjuges reclama por não saber sobre a vida do marido, sobre a vida da esposa. Também há uma privacidade na relação entre pais e filhos, exagerada, em que os pais já não mais sabem por onde os filhos andam, com quem anda, enfim, o que estão fazendo, porque um ou outro, vez e outra, responde o seguinte, quando indagados, quando perguntados sobre o que estão fazendo com a vida, como estão vivendo, responde: a vida é minha e somente eu ou somente a mim diz respeito. Olha que coisa interessante. Bom, quando eu penso assim, primeiro estou violentando em mim o que é de Deus, o que marca a minha existência humana. Eu sou um ser relacional, isso é de Deus em mim. Deus me fez para a comunhão, já tenho afirmado isso nesse programa em alguns momentos, e não para a solidão. A privacidade, ela é interessante, todos nós temos que ter o nosso momento de privacidade. E nem devemos sair por aí contando a nossa vida para todos, compartilhando a nossa vida com todos. Bom, não é esse o caminho. Seria um exagero pensarmos assim. No entanto, a privacidade extrema pode ser um grande problema para que você prospere, para que você caminhe e caminhe bem na sua vida. Porque nós precisamos dividir as cargas, nós precisamos compartilhar a nossa vida. Quantos temores, quantos assombros, quantas dúvidas, quantos sonhos, quantos questionamentos em que apenas nós sabemos e não dividimos com ninguém. Especialmente quando o assunto, esse assunto tem uma conotação negativa. Há um texto da Palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 139, versos de 1 a 6, em que o salmista diz o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não o posso atingir. Esse é um dos textos mais claros para falar do assunto que estamos tentando trabalhar aqui. Não há privacidade quando eu estou diante de Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Eu posso até tentar esconder de Deus e ter uma falsa sensação e ou me abraçar a uma ilusão de que posso viver uma vida nos meus secretos, nos meus segredos, sem compartilhar essas questões com Deus. Mas o texto diz aqui que antes que nós pronunciemos uma única palavra, Deus já sabe, Ele antecipa isto, porque Ele nos conhece por dentro, Ele é aquele que sonda o nosso coração. O texto diz aqui também que Ele sabe sobre o nosso levantar, sobre o nosso deitar, e diz ainda mais que Ele está adiante de nós, Ele nos cerca por trás, pela frente, Ele põe as mãos sobre as nossas vidas, e o texto então chega a um momento em que o salmista declara: Senhor, esse conhecimento, ele é demais para mim, é sobremodo elevado para que eu compreenda. O que o salmista está dizendo aqui não é que ele negava isto, mas que ele estava surpreso em saber que Deus tudo sabia sobre a sua vida. Bom, diante dessa palavra, no outro momento, o salmista vai dizer: então, para que fugir? Se eu tentar fugir, Deus me encontra, aonde quer que seja. O tema dessa tarde é: por que fugir? Bom, a privacidade é uma forma de fuga. Quando eu demasiadamente, exageradamente, me abraço aos meus segredos, ou abraço os meus segredos, naturalmente eu estou dizendo com isto: não quero que ninguém acesse essas questões em mim.
E, naturalmente, isso impede a ação de Deus. Não porque Deus é menos poderoso do que alguns imaginam. Pelo contrário, Deus é todo poderoso e Ele é soberano. No entanto, Deus respeita a nossa escolha. O salmista decidiu não mais guardar segredos, não mais se reservar ao direito de ficar ali abraçado à sua privacidade, ao que era secreto no seu coração. Ele disse: Senhor, está tudo aqui diante de Ti, eu compartilho contigo. Isso fica claro ao final do texto, quando ele diz: Senhor, me sonda, Tu me conheces, esquadrinha minha vida, muda o que precisa ser mudado, mas não me permita fugir do Senhor. Olha, quando eu penso nesse texto, eu penso que isto é, na verdade, uma contraposição, uma situação muito contrária ao que é a postura e a escolha das pessoas nesse momento. Uma geração inteira que foge de Deus e que acha que pode continuar vivendo com seus segredos. Que bobagem! É óbvio que todo mundo tem um ou outro segredo, mas não diante de Deus, porque diante dele todas as coisas estão nuas e patentes, porque Ele a tudo vê, Ele conhece a motivação do nosso coração. Ao invés de fugir de Deus, deveríamos correr para os seus braços e, como salmista, dizer: Senhor, o Senhor me conhece, trabalha na minha vida, aquilo que precisa ser mudado, alterado, transformado, tenha liberdade, me sonda, esquadrinha a minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos, meu coração e muda os meus caminhos tortuosos e me põe no caminho reto. Você pode até continuar com os seus segredos, você pode até continuar se abraçando a uma tal privacidade, como eu dizia, exagerada, e achando que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Mas eu quero dizer que o Deus que te criou, que o Deus que nos criou, Ele está interessado exatamente naquilo que é secreto no nosso coração. Porque aquilo que nós escondemos dentro de nós revela, na verdade, o que somos diante de Deus. Talvez não diante da sociedade, mas diante de Deus. Pare de fugir, dobre os seus joelhos, busque a Deus, compartilhe os seus segredos, alguns que inclusive têm gerado tanto medo, tanto assombro, tanto desespero, alguns que têm sido motivo de pesadelos, de sonhos horrorosos, motivos de fracassos, enfim, sonhos e mais sonhos que têm se desmoronado, porque ao lugar dos sonhos estão se estabelecendo os pesadelos por causa dos seus segredos. Alguns que você sabe que te fazem tanto mal. Quer o caminho correto? Arrependa-te e confesse isto diante de Deus. Abra o seu coração. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, Deus o faz prosperar. Mas aquele que guarda em secreto os seus pecados, a Bíblia diz: olha, este aí não vai muito longe. Não dá para Deus abençoar se nós não compartilhamos com Ele a nossa privacidade. Pare de fugir. Busque ao Senhor, se derrame diante dEle, compartilhe a sua vida. E não duvide que eu vou te dizer aqui, no lugar de repressão, no lugar de condenação, Deus vai demonstrar o amor dEle por você, te perdoando, te levantando desse lugar, te animando, te ajudando a vencer os seus medos, a vencer os seus fracassos, os seus temores. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida por meio desta palavra. Eu quero repetir o que diz o final do texto. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado, não o posso atingir. Tem uma frase de Demóstenes, um filósofo, que ele diz o seguinte: é extremamente fácil enganar-se a si mesmo, pois o homem geralmente acredita no que deseja. Quer o melhor da vida para você? Então, abrace a vontade de Deus e comece a dividir com Ele aquilo que é privativo, aquilo que é só seu, aquilo que é segredo, e é segredo que você tem direito sobre ele, mas abra mão desse direito ao segredo e diga: Senhor, está aqui a minha vida, o meu coração, trabalha em mim, faça a tua obra, eu quero viver sem medos. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém.